Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Marcos 10, 24. Marcos 10, 24. Onde é que os meus Marcos 10 foram? Marcos 10, 24. Quebrar barreiras é o título da mensagem de hoje. Quebrar barreiras. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, eu na altura já mexia em computadores e eu tive que me afastar, parar de mexer em computadores, porque eu queria perceber completamente a lógica de Deus e perceber, porque eu tinha a minha mente muito esquematizada em lógica, e eu queria perceber a lógica de Deus, eu queria perceber em Deus. E por causa de tudo isto me fez lembrar e Deus me fez perceber que ainda agora há erros que eu faço a nível do Evangelho e é disto que eu vos quero falar. Quebrar barreiras, quebrar essas barreiras que nos impedem de poder ir mais longe, mais à frente. Nós não vamos estar a falar sobre a área financeira hoje. Quem quiser fazer ofertas vai ser posto aí no ecrã a possibilidade para o fazer, mas eu quero-vos que possamos entender a vontade de Deus para cada um de nós e perceber como nós funcionamos e como nós somos e como Deus nos vê. Então, assim sendo, eu quero fazer uma pergunta. Todos nós somos salvos? Todos aceitamos Jesus? E eu creio que sim. Possivelmente poderá haver uma ou outra pessoa que ainda não aceitou, mas que vai perceber hoje a vantagem de aceitar Jesus nas suas vidas. Um homem procurou Jesus. E este homem que procurou Jesus era um homem que era rico. E este homem procurou Jesus e disse-lhe: que deve fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: honra o teu pai e a tua mãe. Ama o Senhor, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: faço isso desde a minha mocidade, desde a minha meninice. E Jesus o amou e disse: olha, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e vem e segue-me. E o homem ficou muito triste. E foi-se embora. E Jesus disse que era difícil de entrar um rico no reino dos céus. E para os discípulos isto foi algo... Um homem que tem dinheiro é difícil de entrar no reino dos céus. E vejam a resposta completa de Jesus. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo: então, entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Então, se aqueles que têm posses não conseguem, quem é que se vai conseguir salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse:
para os homens é impossível, mas para Deus, desculpem, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Porquê que os discípulos fizeram tanta admiração dos ricos não conseguirem entrar nos céus? Vamos lá ver, não é os ricos, é aqueles que confiam nas riquezas para poder atingir os objetivos. Será que é mau ser rico? Não, não é isso. É mau é confiar que a riqueza lhe vai conseguir trazer tudo. Isso é que é errado. Quando Jesus disse àquele homem rico para vender tudo quanto tem, é porque ele sabia que as riquezas estavam no coração dele e que ele conseguia atingir os seus objetivos através do dinheiro. E aqui a resposta de Jesus é que é difícil um homem desses entrar no reino de Deus, porque vai sempre tentar comprar a sua entrada para o reino de Deus. E o reino de Deus não se compra com dinheiro. Compra-se com fé. Os discípulos ficaram admirados porque para eles tudo movia à volta do dinheiro. E aqui que Jesus estava a tentar ensinar, a mostrar-lhes é que não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É a fé. Veja o que está aqui escrito. Romanos 10, 9. Vamos lá abrir. Romanos 10, 9. Romanos... Como é que aceitamos Jesus? Como é que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Porquê aceitar Jesus? Porque está escrito em João 1,12, em que disse em que diz todo aquele que crê no Filho de Deus, todo aquele que aceitar o Filho de Deus, esse tornará um Filho de Deus. Desculpem, eu não estou-vos a ler corretamente, e se calhar mais vale, se calhar, eu ler-vos. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Por isso, ao nós aceitarmos o que Jesus fez na cruz por nós, nós estamos a aceitar o que Jesus fez e a torná-lo ele nosso Senhor e Salvador. Veja o que está aqui escrito, Romanos 10, 9. Ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Em tudo na nossa vida, nós não fazemos as coisas assim. Mesmo depois de nós aceitarmos a Cristo, a nossa caminhada com Cristo baseia-se em crer que Ele é o nosso Salvador. Que Ele é aquele que nos vai levar para a vida eterna quando chegar o último dia de estarmos sobre esta terra. Nós acreditamos nisto. E não só isso, mas também toda a paz que nos traz depois de nós aceitarmos Jesus. Essa é a grande diferença das nossas vidas. Mas não se baseia só nisso. Porque se nós precisamos de fé para aceitar Jesus no nosso coração, se nós precisamos de acreditar que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu por nós na cruz, e temos que confessar com a nossa boca, também tudo o resto nas nossas vidas funciona da mesma forma. Tudo, cura, finanças, todas as áreas da nossa vida se vão basear em fé.
E nós temos que quebrar essas barreiras. Então, mas não é a riqueza que nos vai fazer trazer Jesus. É Jesus que nos vai trazer a riqueza. Você entende? Mas aquele que já tem finanças tem que se agarrar a Deus, porque Deus lhe vai mostrar um novo caminho para adquirir riquezas. Uma nova forma de confiar em Deus para adquirir riquezas. Todos nós pensamos da mesma forma em relação a dinheiro. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que adquirir uma fonte de rendimento, eu tenho que fazer isto, fazer aquilo, Deus tem que abrir portas aqui neste trabalho, naquele trabalho. Mas a minha pergunta é, será que Deus não nos consegue trazer todas essas coisas só por Ele? Visto que Ele tem o poder de nos trazer a salvação, não tem Ele poder para trazer todas as coisas? Em Marcos 6 diz que Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Necessitamos de comer, necessitamos de vestir, necessitamos de todas as coisas. Mas o que Ele diz foi, em Marcos 6, 33, Mateus 6, 33, desculpa. O que é que Ele diz? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Até nos temos de buscar a justiça de Deus. Eu lembro-me de uma coisa que aconteceu comigo, logo no início de eu aceitar Jesus. Haveria algo que eu queria que acontecesse na minha vida. Eu tinha ouvido falar sobre fé. E então, da maneira que eu acreditei em fé, as coisas têm que acontecer e têm que acontecer. Era assim que eu estava a acreditar em fé. E não estou a dizer que é completamente errado, mas naquela altura eu estava completamente radical. E o que é que aconteceu? Eu disse que iria uma coisa acontecer e eu fui para um determinado sítio e eu disse, Senhor, eu não sei como é que vais fazer, nem caia aqui de paraquedas, mas isso vai acontecer. E eu estive lá nesse sítio durante bastante tempo, talvez 1 hora e tal. Mas depois não aconteceu naquele tempo que eu achava que deveria ser o tempo útil. E fui-me embora. E quando me estava a ir embora, Deus virou-se para mim e disse-me assim, volta para trás. E eu ouvi e fiquei assim, não. Só que a segunda vez que eu ouvi foi com uma voz como fosse audível, como tivesse a gritar atrás de mim, volta para trás. Eu até me assustei, até tirei as mãos do volante. E voltei para trás. Eu depois fiquei um bocado embaraçado e quis sair daquele sítio porque me sentia embaraçado e então vim-me embora. Mas mais tarde, Deus me confirmou e mostrou e provou que aquilo que eu queria ia acontecer. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos a lidar com um Deus que nos ama, que deu o seu Filho por nós. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Ora, se Ele deu o seu Filho por nós, não nos dará com Ele todas as coisas? Saúde, finanças, todas as áreas da nossa vida que precisamos. Ou você acha que nós temos que merecer para... Você acha que merece ser salvo? Eu não acho. Eu, pessoalmente. Em relação a mim próprio. Eu não acho. Então, assim sendo, aqueles que acham que merecem ser salvos, acham que vão ser salvos por isso? Não, não vão ser. Nós somos salvos pela fé, pelo crer em Deus. Crer que Ele, Jesus, foi à cruz por nós. Ele foi o sacrifício por nós. E por isso nós somos justificados pelo que Ele fez, não pelo que nós fizemos. Assim sendo, funciona para todas as áreas da nossa vida.
Não. Eu tenho que, a nível de saúde, eu tenho que fazer isto, eu tenho que correr a este sítio, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que abrir portas aqui e ali, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo para poder receber cura, para que Deus me possa abençoar. Eu já fui curado não sei quantas vezes. E se ao princípio eu cheguei a recorrer a médicos, porque cheguei a recorrer a médicos, a partir de uma certa altura parei de recorrer. Será que é errado não ir a eles? Ou ir a eles? Não é errado. Não ir a eles, ou até não ir. Mas você tem que entender uma coisa. Quem é o médico dos médicos? Quem é que o cura verdadeiramente? É Deus. Então eu já fui curado várias vezes. Porque Ele me curou. Porque eu acreditei que Ele me iria curar. E porque eu falei que iria curar. Quando nós constantemente estamos a dizer cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você diz, cuidado como você fala, eu vou-lhe explicar porquê. Nós estamos muito ligados à matéria, à carne, às coisas que vemos, às coisas que ouvimos. Somos sensíveis a tudo isto. E então achamos que toda a nossa vida se baseia nisto, se baseia em carne, em ação-reação, em tudo isso. Mas nos esquecemos que foi Deus que fez tudo por nós. Em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Então, se assim sendo, o que é que nós estamos a fazer de errado? Para não conseguir atingir os objetivos, para não conseguirmos ter as coisas. Eu vou ser muito sincero, não estamos a ter fé em Deus. Quando nós chegamos e acreditamos que vai ser, não, eu vou a este médico vai-me curar. Eu não estou a dizer que ele não possa curar. Ele não possa dizer que ele não possa passar um medicamento e você vai ficar melhor. Eu não estou a dizer isto. O que eu lhe estou a dizer é que você está a pôr a fé no sítio errado. A sua fé tem de ser posta em Deus. E Deus é que vai abrir a porta através de qualquer outra circunstância. Pode ser através de um médico, pode ser através de algo que você faça, pode ser. E Deus vai abrir a porta e vai curá-lo através dessa circunstância. Ouça, eu vou-lhe dar o exemplo: a minha esposa foi operada. Ela estava com muitas dores, nós orámos, orámos os dois, o pastor orou na altura e ela só sentiu dores. E fomos para o hospital. E quando ela estava no hospital, eu cheguei-me ao pé dela e disse: Ana, vamos concordar, o que é que tu crês? O que é que tu acreditas? Eu acredito que vou ser operada e vai ficar tudo bem e vou ficar curada. E eu virei-me e disse: eu concordo contigo em nome de Jesus. Ouça, num curto mesmo espaço de tempo, acho que isto era 10 da noite, à meia-noite ela estava a ser operada. Depois de ser operada, recorreu e ficou tudo bem e graças a Deus ficou tudo bem. Mas houve uma altura depois que as coisas não estavam a correr bem com ela. Depois, não foi logo depois da operação, porque depois da operação correu tudo bem, mas depois, uns meses depois, as coisas não começaram a correr bem. E eu comecei a orar todos os dias: obrigada, Pai, que ela está curada. Obrigada, Pai, que ela está curada. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho poder sobre o corpo da minha esposa, assim como minha esposa tem poder sobre o meu corpo.
E então orava sobre o seu corpo e dizia: ela está curada. E tudo aquilo que lhe estava a fazer mal, parou de fazer mal. E ela ficou curada em nome de Jesus. Quem é que operou nas mãos dos médicos? Quem é que operou a nosso favor em relação a tempo? A tudo foi Deus. E muitas das vezes nós agarramos e colocamos naquilo que nós achamos. E não é no que nós achamos, é no que Deus faz. Eu quero mostrar em relação à cura divina. Vamos a 1 de Pedro 2,24. 1 de Pedro 2,24. Isto foi o que Jesus fez por nós, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Isto não é um erro da Bíblia. Não é um erro de verbo na Bíblia. É o que está escrito. Pelas suas feridas fostes já. Nós já fomos sarados. Agora temos que aceitar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Entenda uma coisa, isto não vai ser uma coisa fácil. Comece já por dizer. Você tem que entender que não é um processo fácil. Não é um processo fácil porque nós temos anos, na nossa mente, anos e anos de viver de uma certa maneira, em que estamos com dores e tomamos um medicamento e as dores saem, em que vivemos de uma certa forma e acreditamos que é assim e tentamos resolver as coisas e é através da nossa forma de viver que resolvemos as coisas. Mas quando aceitamos Jesus, nós somos uma nova criatura, temos uma nova natureza. O Espírito Santo está em nós. E ouça, Ele nos vai guiar em toda a verdade. Então mudou algo em nós. No nosso interior mudou. E agora não dependemos daquilo que nós sabemos, mas temos que depender de Deus. E aqui está, pelas suas feridas fostes sarados. Nós já fomos sarados. Já fomos curados. Você está a dizer, não, mas eu não me sinto curado. Pois não. Porque você não está a aceitar a palavra de Deus na sua vida e não está a falar. Exatamente como você aceitou Jesus no seu coração. Você acreditou, aceitou Jesus e confessou com a sua boca. Você tem que fazer o mesmo com cura divina. Você tem que aceitar a palavra de Deus como autoridade final na sua vida e tem que confessar com a sua boca. Obrigada, Pai, que eu estou curado. Eu estou curado de todos os órgãos do meu corpo. Eu estou curado das minhas costas. Eu estou curado de todas as áreas da minha vida, todos os órgãos do meu corpo, no nome de Jesus. Porquê? Porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. A nossa confiança, a nossa fé tem que ser em Deus. Então quer dizer que, não, eu faço isso e tudo para, tudo muda e eu fico curado. Ouça, se durante anos você andou assim, você tem que preservar até ficar completamente curado. Quanto tempo vai levar, eu não sei. Vai depender muito daquela confiança que você vai pôr em Deus e na sua palavra. Ouça, houve um rei na Bíblia, rei Asa, que ficou doente dos pés. E quando ele ficou diante dos pés, ele não buscou a Deus. Ele acreditava mais nos médicos do que em Deus. E ao final de 2 anos estava morto.
porque não buscou a Deus. Volto a dizer, é errado ir aos médicos? Não, por favor, não é errado ir aos médicos. E se calhar Deus vai utilizar alguns médicos para o poder curar e você ficar bem na sua vida. Mas você tem que entender que a sua fé, a sua confiança não tem que ser em medicamentos, não tem que ser em médicos, tem que ser em Deus. E deixar ser Ele a fazer o que tem a fazer. A única coisa que você tem que fazer é confessar a palavra de Deus, confessar a sua fé em Deus e declarar: Jesus foi à cruz, levou todas as minhas dores e para as suas pisaduras já fomos sarados. Ouça, eu posso lhe mostrar vários versículos, mas eu quero vos levar a Salmos. Vamos a Salmos 103, versículo 3. Salmos 103, versículo 3. Aqui no versículos em cima diz, bem no versículo 2, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Os benefícios que Deus nos dá. Porquê? Por andarmos com Ele e confiarmos nele. Veja o que está aqui escrito. Salmos 103, versículo 3. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem? Um médico? Medicamentos? Operações? Deus. É Ele que perdoa as tuas iniquidades, os teus pecados, os teus erros e sara todas as tuas enfermidades. Todas. Não é algumas. Não, umas que é mais difícil, outras que é... Não, isso, para Deus não há coisas difíceis. Para Deus não há impossíveis. Muitas vezes o que é impossível para os médicos é possível para Deus. Quantos e quantos testemunhos eu tenho visto de pessoas que agarram e os médicos desenganam e diz que é impossível e que não dá. Uma criança que teve 10 minutos debaixo d'água, eles diziam que era impossível, água ainda por cima gelada, conseguiram tirar para fora, conseguiram levar para o hospital, mas teve muito tempo, achavam que teve muito tempo sem respirar. Eles não achavam que ele ia recuperar. Depois tiveram outra vez a tentar reanimá-lo, a tentar puxar, e tiveram muito tempo e não conseguiram. E uma mãe, a mãe desse menino, chegou ao pé dele e começou a orar a Deus. E ele voltou sem intervenção de um médico estar perto dele nem nada. Todos ficaram de boca aberta. E o problema é que pensavam, por causa de tanto tempo sentar com oxigênio no cérebro, que ele ia ficar com sequelas. Nada. Voltou exatamente a ser o que era, porque era Deus que o estava a curar. Entenda uma coisa. Se você vai a um médico, você deve orar antes de ir ao médico. Para o médico o ajudar a fazer e a receitar o melhor para si. Se você recorre a qualquer coisa, a uma intervenção, uma operação, você deve orar. E principalmente, você deve orar antes para ter a certeza que deve ser operado ou não. E uma vez em minha casa, comecei com dores horríveis no estômago. De tal maneira que eu até saí do quarto, vim para a sala e estava a tentar, sei lá, tirar do que eu tinha no estômago, tentar perceber o que é que se estava a passar. As dores eram horríveis. E eu senti por Deus que devia de ir ao hospital. E eu fiquei todo baralhado. Eu disse: Deus, se eu vou ao hospital, vai partir a minha fé toda. Vai partir por completo a minha fé toda. E eu então não fui. As dores pararam. E eu comecei a orar. Anos mais tarde,
é que eu percebi porque é que Deus queria que eu fosse ao hospital. Deus queria que eu fosse ao hospital para que eles me dissessem o que é que se estava a passar comigo. Eu depois, tempos mais tarde, percebi o que estava a passar comigo. Mas se eles me tivessem dito o que é que estava a passar comigo, eu podia orar diretamente contra isso e podia ficar curado mais depressa. Por isso é que Deus queria que eu fosse ao hospital. Entenda uma coisa, é Deus, tudo vem de Deus. Tudo dele vem e para ele vai. Tudo, tudo, tudo. Ouça, a palavra que ele nos dá não vai voltar para ele vazia, mas vai fazer o que lhe agrada a ele. Deus vela para a sua palavra para fazer cumprir nas nossas vidas. Ouça, você não acha que é estranho? A Bíblia Sagrada, o livro mais vendido, mais dado em todo o planeta. Você não acha estranho isso? Pronto. Você não há assim tantos cristãos no planeta. Não há assim tantos cristãos. E há alguns dizem-se cristãos e nem possuem uma Bíblia. Ou se têm uma Bíblia, têm uma Bíblia lá cheia de pó, guardada. Nunca a leram. Não sabem o que é que estão a perder. Ainda hoje ouvi um testemunho de um homem que ele dizia-se que era ateu. Durante 16 anos foi ateu. Não acreditava que a existência de Deus. Mas uma altura da vida dele em que ele ficou aflito e buscou Deus. E Deus lhe respondeu. E Deus lhe resolveu o assunto. E ele, a partir daquele dia, ele aceitou Jesus, se batizou e tudo mais. Você tem que entender uma coisa. É importante. E porquê que isto aconteceu neste homem? Porque a mãe dele estava a orar por ele. E durante 16 anos orou por ele. Nunca devemos desistir, seja do que for. Continuar em frente. Porque Deus vai abrir caminho onde não há caminho. Deus vai te fazer trazer aqueles que são seus para o pé dele. Então, o que é que nós estamos a fazer? Mas você entendeu a nível de saúde? O que é que você está a falar? Cada vez que você fala alguma coisa negativa, você está a colocar fé e está a acreditar nessa coisa negativa que está a dizer. Na maldição que você está a falar. E sabe o que é que vai acontecer? Está a estabelecer na sua vida o problema, a dor, a maldição. Se você não disser, você está a fazer com que não possa vir contra si aquilo que você falou. Mas, no entanto, se você falar a bênção, falar que está curado, eu sei que a sua cabeça vai dizer exatamente o contrário. O seu corpo, as dores vão lhe dizer o contrário, mas você continua a dizer, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado porque Jesus vai à cruz em meu lugar. Se você continuar a insistir, a bênção, a cura, vai vir a seu caminho. Quanto tempo vai levar? Não sei. A sua insistência, a sua persistência em confiar em Deus vai lhe dar frutos, vai lhe trazer a bênção para a sua vida. E isto também tem a ver na sua área financeira. Nós habituámos muito tempo e não é errado. A própria palavra de Deus diz, por causa da maldição que aconteceu em Adão, pelo suor do teu rosto, pelo trabalho, hás de ganhar o pão para comer. Mas quando nós aceitamos Jesus, a maldição quebrou-se. A maldição de Adão, a maldição de desobediência de Adão que estava sobre nós, saiu de nós. Então quer dizer que eu posso não trabalhar o resto da minha vida? Pode dizer é que você garantidamente está debaixo da bênção. Agora você tem que buscar a Deus para saber o que é que Ele quer que você faça.
Veja o que está aqui escrito em 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios 8:9. Segunda Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Eu sei que quando se trata de dinheiro, há muita gente que põe questões. Mas vamos fazer... Exatamente como eu comecei-vos a falar de lógica por aquilo que eu achava, vamos ver a lógica em Deus. Pelo versículo, pela graça do nosso Senhor Jesus. Qual graça? Pelo aquilo que Ele fez. Ele deu-nos a sua graça, um favor não merecido, nos deu, através de ir à cruz em nosso lugar. Ele nos amou de tal maneira que morreu por nós. E ele era rico, aonde? No céu. E se fez pobre, aonde? Na terra. Ele se fez pobre na cruz, porque ele levou toda a maldição sobre ele. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Ele levou a maldição da pobreza sobre ele na cruz, para que nós pudéssemos enriquecer. Para que nós pudéssemos ser abençoados. Quando nós agarramos na Bíblia, nós vemos homens que andaram com Deus. Eu vou-vos dizer alguns homens que andaram com Deus. Vou-vos dizer Moisés, Deus o abençoou. Vamos ver Abraão, Deus o abençoou muito. Vamos ver o seu filho Isaac, Deus o abençoou, de tal forma que os outros tinham inveja dele. Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão, Deus o abençoou muitíssimo, fazendo aquilo exatamente pela fé. Como pela fé? O tio, durante 14 anos, o enganou. Durante 14 anos o fez trabalhar, primeiro por uma mulher, e depois não era a mulher que ele queria, e fez trabalhar mais 7 anos por outra mulher, que era a mulher que ele queria. Ao final desse tempo, ele diz, não, eu vou-me embora. E o tio virou-se, diz o que é que queres? E ele disse, não quero que me pagues ordenado. E o tio ficou sem olhar para ele e disse, não, vais meter os carneiros de uma só cor, vais meter aqui. Os outros todos vais levar para longe. E aqueles destes carneiros que só têm uma cor, aqueles que derem malhados, são meus. Os que não forem, são teus. E o tio, perante a lógica, esfregou as mãos de contente e disse, aí agora é que eu vou ganhar dinheiro. Mas ele esquecia-se que ele estava a lidar com o homem de Deus, um homem que confiava em Deus. E o que é que aconteceu? Os carneiros começaram a dar salpicados. E os mais robustos eram salpicados. E ele se tornou um homem muito grande. Agora, entenda uma coisa. Deus abençoou Abraão, Isaac e Jacó. Agora, que é a nossa vez de sermos abençoados, nós não somos abençoados. Porque não pode ser assim, não podemos ter. Diga. Salomão, Davi era um homem rico, era rei. Salomão foi mais rico ainda que Davi, muito mais rico. E sabe o que é que ele fez? O que é que Salomão fez? Não procurou riquezas, não procurou a morte dos inimigos dele, procurou sabedoria a Deus. E sabe o que é que Deus lhe deu? Não só lhe deu sabedoria, como o enriqueceu muitíssimo. Entenda uma coisa. Ouça a minha pergunta. Reflita sobre ela, pense sobre ela. Quem é que quer que nós não prosperemos, que nós não tenhamos dinheiro, que nós passemos o resto da vida com dificuldades? O Deus ou o diabo?
responda a essa pergunta. Quem quer que passemos dificuldades? Deus ou o diabo? Se você disse o diabo, você acertou completamente. Agora a minha resposta para si é: até porque é que você está a fazer de diabo na sua vida? Por que é que você não está a aceitar aquilo que Deus lhe quer dar? Quer abençoá-lo. Não deixe que as outras pessoas ditam como um cristão deve ser. Veja o que a Bíblia diz. Diz que o justo não mendigará o pão. Diz constantemente: sou eu que encho a tua boca de bem. Dar-te-ei as riquezas, os tesouros encobertos e as riquezas, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Deus nos quer fazer prosperar. Deus nos quer fazer prosperar. De tal forma, veja aqui, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Paulo, escreve aos Filipenses, agradece a dádivas que eles deram e depois diz a bênção sobre eles. E veja que bênção é que ele declara: o meu Deus, segundo as suas riquezas, segundo as riquezas de Deus, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você acha que isto é ter falta? É viver com falta? É ter falta de alguma coisa? É passar necessidades? Não. Nós é que estamos errados na nossa forma de viver. Nós temos que viver pela fé, pela confiança na palavra de Deus e declarar constantemente, porque o diabo nos quer roubar constantemente o dinheiro. Porquê? Por causa de Adão. Você diz, por causa de Adão? Sim, eu vou-lhe explicar. Deus, quando criou o planeta Terra, deu tudo nas mãos de Adão. Ele diz: sujeitai e dominai a terra. Sujeitai e dominai a terra. E enchei a terra. Mas depois Deus disse: daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, não tocas nela. Eva, enganada pela serpente, pelo diabo, foi levada a comer e deu a Adão, e Adão também comeu. E eles se viram nus. Antes não reconheciam que estavam nus. E esconderam-se. E Deus disse a eles: porque desobedeceste, maldita é a terra por causa de ti. E ele foi afastado do paraíso. E começou a lavrar e a cultivar a terra para poder comer. A maldição veio por causa de Adão. E quem é maldito é o diabo. E ele começou a governar a terra. Agora você percebe porque é que o dinheiro não chega até si? Porque é que algumas coisas não estão a acontecer na sua vida? Porque o diabo está a fazer com que isso aconteça. Então nós temos autoridade dada por Deus. Nós temos que dizer ao diabo: para as tuas manobras, tira as tuas mãos sobre o nosso dinheiro, em nome de Jesus. E declaramos: finanças, venham até às minhas mãos, no nome de Jesus Cristo. E você diz: mas só assim? Como é que você recebeu salvação? Como é que você acredita que está salvo? Como? Foi por alguma coisa que fez? Foi por aquelas obras que fez, aquelas pessoas que ajudou? Não. Foi por acreditar na palavra de Deus, acreditar que Jesus foi à cruz em seu lugar e você confessou com a sua boca. Da mesma forma tem de ser para a área financeira ou para todas as áreas da sua vida. Você tem que confessar que está
ricamente abençoado. Você tem que confessar constantemente que está abençoado, de nada tem que falta, tem sempre finanças em grande abundância, está sempre dinheiro até chegar até às minhas mãos. E você dizer, mas eu não sequer tenho trabalho, mas eu não sequer tenho isto, mas o que é que isso importa? Você entendeu? Você, quando aceitou Jesus, só fez uma oração. Para receber dinheiro, você só tem que fazer uma oração. Para ser curado, você só tem que fazer uma oração. É tudo igual. Por isso é que eu falo do título Quebrar Barreiras. Nós temos que tirar estas barreiras. Nós dizemos, não, eu tenho que trabalhar para poder ter. Eu não estou a dizer que não. Ouça, que você deve trabalhar. Claro que deve trabalhar. Indiscutível. Mas quando Deus abre essa porta, porque a mim já me tirou essa porta. Está a entender? Eu trabalhei. E em 2019 parei de trabalhar. E depois Deus permitiu que eu trabalhasse noutras áreas. Até que chegou uma altura que eu parei por completo de trabalhar. Há 2 anos, há perto de 2 anos que eu estou sem trabalhar. Até como é que tem dinheiro? Deus tem trazido. Mas eu sei que vai trazer muito mais. Muito mais, no nome de Jesus. Porquê? Porque eu creio que Ele é o meu Senhor e é o meu Salvador e me salvou. Eu o aceitei. Porque eu creio que é Ele que me cura. Eu creio também que é Ele que enche a minha boca de bem. Você está a entender? Nós temos que quebrar barreiras. Quanto ao conhecimento, quebrar barreiras que tire completamente de nós todo o impedimento contra o conhecimento da palavra de Deus. Porquê? Porque assim fazendo, nós estamos a acreditar só na palavra, estamos a andar por fé, e tudo o que não é por fé é pecado. Você tem que andar por fé para a salvação, você tem que andar por fé na sua saúde, você tem que andar por fé nas suas finanças, você tem que andar por fé em todas as áreas da sua vida, por fé, acreditando que é Deus que faz tudo por si. É Ele que nos vai dar todas as coisas e fazer todas as coisas por aquele que nos amou. Eu peço desculpa, eu mostro já. Romanos 8:31. Veja o que está aqui escrito. Por favor, veja o que está aqui escrito. Muitas coisas tentam se levantar contra nós. Ouça, a própria palavra de Deus diz, vem a ti por um caminho. Mas garantidamente você tem que perceber, a palavra de Deus não termina aí. A maldição não fica aí. Diz, tem que fugir de ti por 7 caminhos. Tem que fugir de ti. E você tem que entender, compreender isso e falar isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, tu não serás atingido. É o que a palavra de Deus diz. Veja o que está aqui escrito. Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Epá, só sem você tem na sua vida o Todo-Poderoso, o que criou os céus e a terra. Alguém, alguma coisa, doença, falta financeira, toda a área da sua vida pode vir contra si. Se você tem Deus na sua vida, não pode. Mas você tem que aceitar isso, porque se você não aceita isso, não recebe. Veja o que está aqui escrito depois. Eu vou voltar a ler desde o princípio. 31, Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?
todas as coisas. Eu faz este ano, em agosto, está pertinho. Em agosto, 32 anos que eu me casei. Sabe porquê que eu tenho esposa? Porque Deus me deu. Porque se não fosse assim, porque se Deus não mostrasse que era ela a minha esposa, eu acho que eu nunca, embora quisesse ter uma esposa, eu nunca iria ter com ela. Era impossível. Eu sei, eu conheço, eu sabia como é que eu estava na altura. Era literalmente impossível. Então, se tenho mulher, esposa, é porque Deus me deu. Se tenho filhos, é porque Deus me deu. Se tenho filhos sem problemas de saúde, é porque Deus me deu. Porque o diabo tentou colocar problemas de saúde neles. Claro que, entenda uma coisa, enquanto eles estão debaixo da minha mão, enquanto eles estão debaixo da minha autoridade, estão, mas depois, quando eles casam e tudo mais, já não estão debaixo da minha autoridade. Eles é que têm que perceber que têm que recorrer a Deus. E se quiserem vir comigo para orar com eles, glória a Deus, vamos a isso. Mas eu não sou Deus. Houve uma pessoa que veio falar comigo. E eu lhe disse, eu não sou Deus. Mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E essa pessoa ficou curada, no nome de Jesus. Então, entenda que Ele não nos dará também com Ele todas as coisas. O que é que nós estamos a passar? Que problemas é que nós estamos a passar? Nós temos que entender que Deus já nos abriu a porta. E cabe a nós confiar que Ele nos abriu a porta. Para sermos curados, para sermos abençoados financeiramente, para sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Porquê? Porque temos Deus connosco. Porque a sua palavra o confirma constantemente. Então, se é assim, porquê que havemos de pensar, não, estamos assim porque temos que passar por estas circunstâncias, porque temos que passar por isto, porque Deus permitiu, porque, olha, é assim. Não é nada assim. Não é nada assim. Pare de aceitar as circunstâncias. Revolte-se contra tudo o que está a acontecer à sua volta. Não contra pessoas, por favor. Não contra pessoas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então revolte-se. Ore. Confie em Deus. Satanás, liberta agora a minha área financeira. Liberta agora a minha saúde. Eu te ordeno no nome de Jesus. E ordeno agora mesmo que os anjos de Deus vão buscar as finanças que são devidas hoje mesmo para as minhas mãos, no nome de Jesus. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie na sua palavra, naquilo que está escrito. Porque Deus não veio só para o salvar. Ouça, vamos voltar outra vez ao Salmo 103. Salmo 103, versículo agora 5. Eu peço desculpa. Vamos começar no 1. Eu quero-vos ler tudo. Salmo 103, 1. E diz aqui, Salmo 103, 1. Bendiz, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Glória a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, por favor, não te esqueças, ó alma. Não te esqueças dos benefícios de Deus. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Benefícios que Deus nos dá gratuitamente, só porque nós cremos nele, só porque nós estamos a andar com ele, só porque nós estamos a confiar nele, só porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E os benefícios é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. É quem enche a tua boca de bens.
de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E eu costumo dizer todos os dias, dá jeito, dá-me jeito a mim. Pá, pelo menos a mim dá-me jeito, não é? Ser renovado, a juventude em mim todos os dias, no nome de Jesus. Dá-me jeito. Entenda uma coisa, Deus já fez tudo por nós. Tudo. 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 Ele já nos abençoou, está escrito em Efésios, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ouça, Mateus, não, desculpem, Marcos 16, desculpem, Marcos 16, eu acho que é 15. Marcos 16, 15. Jesus foi à cruz, foi crucificado, morreu. Afinal de 3 dias ressuscitou e apareceu aos discípulos. E depois de aparecer aos discípulos, lhes disse isto. E é aqui que você tem que entender. Veja o que está aqui escrito. E então disse-lhes, Marcos 16, 15. Então disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Epá, ponto e vírgula. Não há. Não, mas eu não creio. Está condenado. Mas eu acho que não é assim. Está condenado. Então, mas isso não é justo. Está condenado. Pois é, eu não sou eu não sou Deus. Agora vejam o versículo 17. E é aqui que eu quero chamar a vossa atenção. Estes sinais seguirão aos que crerem. Só aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas depois não para. Veja o que é que Deus diz. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E, tendo eles partidos, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. E você acha que vai fazer as coisas sozinho? Está errado. É o Senhor, é Deus que está consigo. E confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Você só vai ser abençoado porque crê que Deus já o curou. Você só vai ser abençoado financeiramente porque você crê que Deus já lhe deu. Em todas as áreas da sua vida, você tem de crer e acreditar que Deus está no processo de abençoá-lo, porque essa é a sua vontade. Porque se Ele não poupou o próprio Filho Jesus por todos nós, não nos dará com Ele todas as coisas. Então você está à espera do quê? A sua oração tem de ser uma oração de confiança em Deus, não de desgraça. Você não pode, Deus ajuda-me. Ouça, isso não é fé. Mas eu estou necessitado, eu preciso disto, preciso daquilo, eu não tenho isto, não tenho aquilo. Ouça, não resolve. Os sinais só seguem àqueles que crerem. Espera aí, então, mas porquê que Deus me vai dar? Porque o ama. Você acha que Deus amou, que Deus deu o seu Filho por quê? Deu o seu Filho por nós por quê? Porque nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele nos amou. E Ele vai nos curar porque nos ama. Ele vai nos abençoar financeiramente porque nos ama. Ele vai abençoar todas as áreas da nossa vida porque nos ama. Mas nós temos que acreditar que Ele vai fazer. Crer que Ele vai abrir portas onde antes estavam fechadas. Que vão chegar até à sua mão de sítios que você nem imagina.
dinheiro. Você vai ser abençoado, ricamente abençoado. Porquê? Porque você crê em Deus. Até como é que isso, e quando é que isso vai acontecer? Não sei. É que não sei mesmo. Mas à medida que você crê e confessa com a sua boca, o mundo espiritual movimenta-se e vai materializar no mundo físico. Assim como a cura para o seu corpo, assim como a bênção financeira para a sua vida financeira. Assim para todas as áreas da sua vida. Mas você tem que ser diligente. Sabe o que é que isso quer dizer? Você tem que lutar, 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 lutar até receber. Só assim será abençoado. E tem de crer no quê? Na palavra de Deus. Não naquilo que você acha, naquilo que você já viveu, naquilo que está a acontecer e que você acha que é assim. Não. Crer no que Deus diz a nosso favor. Crer no que Deus diz a nosso favor. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Sim. Vamos ficar de pé. Amém? Senão vocês adormecem, pá. Não podem estar sentados muito tempo. Tem que estar a mexer. Glória a Deus. Vamos orar, vamos dizer, Pai, olha, Senhor, tua palavra é impressionante. O que tu nos ensinas é impressionante. E realmente, hoje muita coisa, muitas barreiras quebraram na minha vida. Eu entendo aquilo que tu queres trazer para a minha vida. Eu entendo que tu me vais fazer prosperar no meu trabalho. Eu entendo que tu me vais fazer prosperar em todas as áreas da minha vida e em tudo que eu tocar vai ser abençoado, assim como fizeste com José. Eu creio em ti. Porque tu já estás a abrir portas para nós que antes estavam fechadas. Coisas que para nós eram completamente impossíveis, agora são possíveis porque tu estás no processo. E nós queremos, e nós acreditamos, e é isso que vai acontecer no nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado, completamente curado de todo o meu corpo, de todos os órgãos do meu corpo, no nome de Jesus. Assim como eu creio para mim, creio para os meus familiares, no nome de Jesus. E também creio que tu me estás a abençoar ricamente. Como? De onde é que vem? Isso não me importa, nem me interessa. És tu que enche a minha boca de bens. Eu creio e eu já tenho no nome de Jesus. E eu creio que todas as outras áreas da minha vida já estão a ser abençoadas, porque tu estás no processo, no nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, no nome de Jesus Cristo, porque tudo estás a fazer a nosso favor. Nós oramos também para que haja paz em Israel, no nome de Jesus. Eu não me quero meter, nem nunca me meterei em política, Senhor. Mas, Senhor, tu dizes para orar para Israel. E eu o faço. Haja paz em Israel, no nome de Jesus. Se cumpra a tua vontade sobre aquele povo. Se cumpra a tua vontade sobre as nossas vidas. Porque é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. E não se esqueçam. Deus diz que o ama. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém.